Apresentando o nosso convidado, pastor Adriano Chagas. Ele é pastor sênior da Assembleia de Deus de Alphaville, tá? O pastor é mestre em teologia, com especialização em psicologia e religião pela PUC de São Paulo. Ele é professor de Novo Testamento na Faculdade Batista de São Paulo, a FAB. Posso iniciar a nossa reflexão do tema? Por favor. O senhor vai abrir com oração aqui? Sim, pastor, não posso perder a oportunidade, vamos né, gente? Orar vamos e iniciar orar. a nossa temática, que é o contentamento da vida. Vamos fazer uma oração, então. Senhor, nós te agradecemos pela tua grandeza e bondade, pela oportunidade de estarmos juntos e desfrutarmos de um momento de comunhão, de celebração e de reflexão da tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria e graça e nos instrua para que esta palavra traga edificação, fortalecimento, ademoestação, consolação, segundo o teu bom propósito. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Nós escolhemos falar sobre o contentamento da vida. E a nossa escolha reside pelo fato de que a Bíblia Sagrada trata de alguns temas da nossa vivência cotidiana a partir de uma outra perspectiva, entre elas o contentamento, a alegria. Quando pensamos na alegria, na felicidade, organicamente, ela é um estímulo psicofisiológico. Então, por meio dos nossos sentidos, os nossos 5 sentidos, o nosso tato, olfato, paladar, visão e audição, nós captamos informações. Essas informações, elas são armazenadas numa região inferior do cérebro, chamado lobo occipital. Sim. A partir daí, estes estímulos, sejam de odores, imagens, sons, toques, eles são remetidos para uma área intermediária do cérebro, o sistema límbico, e é ali que recebemos, então, descargas bioquímicas com sensações, entre elas a felicidade, a alegria. Se fôssemos, portanto, descrever o contentamento, a alegria, psicofisiologicamente, este seria o caminho. A captação de informações e os neurotransmissores sendo estimulados por estas informações para produzir sensações, sentimentos e afetos. Então é importante salientar que, humanamente dizendo, a felicidade depende de estímulos, exatamente. Ela não acontece de uma maneira natural. Uhum. Ela precisa de uma provocação. Ela é uma reação a um estímulo. Por isso que estamos ouvindo uma música que nos marcou em um momento de felicidade. Quando ouvimos aquela música, aquele estímulo auditivo, ele fará todo este trajeto e nos trará uma descarga de prazer, de boas lembranças, de felicidade, memórias afetivas, memórias falam, de né? saudade, né? Tudo isso acontece por este caminho. Agora é curioso quando, ao lermos a Bíblia Sagrada, e precisamente lermos a Epístola de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 23, e vemos Deus dizendo que há um fruto operado pelo Santo Espírito. Um fruto cuja diversidade se dá em 9 manifestações, das quais uma delas é a alegria, o contentamento. Aí então surge a pergunta: por que Deus atribuiria ao Espírito Santo uma ação, um fruto, sobre o qual pensamos que todos os homens tenham, independente da sua confissão religiosa? Não pensamos que a alegria e a felicidade seja restrita a um público de tradição judaico-cristã. Entendemos que a alegria está presente em religiosos e a alegria também está presente
nos não religiosos. Ora, se ambos, independente da sua confissão religiosa ou não, são seres humanos dotados da capacidade de sentir alegria, o que leva a Deus, através de Paulo, dizer que a alegria é um fruto do Espírito. E é justamente sobre este contentamento que eu quero convidá-los a refletir nesta tarde. Porque a alegria exposta na Bíblia Sagrada parte de uma base diferente. Ela não é uma alegria psicofisiológica. Ela não é uma alegria de estímulo. Por isto Deus diz que esta alegria que ele se refere é um fruto do Espírito Santo. A gente traduzindo, são alegrias... você tem a alegria humana, não é isso, pastor? Isso. Ele é professor, né? Professor fala tão gostoso de ouvir, né? A gente fica babando, né? Mas assim, para os irmãos que estão nos ouvindo, aí para nossa audiência, a alegria humana, né? Que depende de estímulos, né? Isso. E que alguns, inclusive, são destrutivos, né? Que é uma falsa alegria, né? Exatamente, né? Quando a gente fala sobre alegria, porque pode nos parecer que seja a opinião de um pastor em querer espiritualizar o que não é necessariamente espiritual. E a questão não é um pastor que tenta espiritualizar. É que nós iremos ler na Bíblia um texto que demonstra uma alegria que não depende de estímulos. Ao contrário, uma alegria provocada por estímulos de tristeza, humanamente dizendo. E aí então surge a grande indagação. Como estímulos captados pelos nossos sensores, que produziriam tristeza, podem produzir no coração de alguém felicidade e alegria, né? Eu quero ler então o que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional, tradução NVI, e eu vou versículo a versículo explicando o que está exposto aqui no texto. Então, Filipenses 4 e 11 diz assim: não estou dizendo isto porque esteja necessitado. Ou seja, o que eu vou passar a dizer agora não é por causa do meu estado de carência. Não diz respeito às minhas dificuldades. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Versículo 12. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Vamos fazer uma breve interrupção aqui. Paulo está dizendo: eu estou dizendo isto não pelas dificuldades que eu tenho, mas eu me adaptei, eu aprendi a viver com contentamento e com felicidade nas situações mais adversas. Eu aprendi a ter alegria mesmo na necessidade. Seja no possuir ou no não possuir, seja na fartura ou na necessidade, Deus me ensinou a viver contente. Isto é muito importante, porque quando nós não compreendemos que haja na Bíblia Sagrada uma felicidade sobrenatural que advém de estímulos iniciais de tristeza, isso uniformiza as nossas pregações de uma maneira equivocada, porque o pregador passa a pensar que, ora, se a alegria depende de estímulos, a principal fala da minha pregação são promessas estimuladoras. Então é muito comum ouvirmos pregações onde se oferece uma melhor vida, uma vida de paz, de prosperidade, uma vida de vitória, uma vida de conquistas. O que o pregador está fazendo, consciente ou inconscientemente? Ele está o quê? Estimulando. Perfeito. Porque na leitura humana e vivencial dele, a alegria precisa de estímulo. Então, assim como fazemos com o nosso filho em casa, se o vemos
triste, chateado, a gente procura o quê? Estimulá-lo, não é? Coisas de avó. Quer comer um doce? Quer que a avó faça um bolo, né? Quer que faça... O que que nós estamos fazendo, consciente ou inconsciente? Oferecendo um estímulo. Porque temos esta percepção vivencial de que a alegria advém do estímulo. Assim fazemos com familiares, com amigos, notamos que alguém está triste, tentamos o que? Estimular. Vamos sair, vamos a uma pizzaria, quer ir ao cinema. Ainda que tenhamos ou não esse conhecimento psicofisiológico, pouco importa. Aprendemos assim na vida. Naturalmente, né? E o grande problema é quando pegamos esta percepção humana e vivencial Essa alegria humana. e colocamos uma roupagem cristã de fé, né? Como se Deus também precisasse nos estimular, né? Precisasse nos dar estímulos para que estivéssemos felizes. Eu sempre digo isso na pregação. Ora, se eu prometo a você uma casa nova, um carro novo, caso Cristo seja o Senhor da sua vida, eu digo, essa é uma alegria que não está restrita aos cristãos. Porque o não religioso também fica contente se você der um carro para ele. Sim. Ele também vai ficar contente se você der uma casa para ele. Sim. E se a felicidade, portanto, prometida nas minhas pregações, estimulam o religioso e o não religioso, a pergunta que eu faço é: qual é o grau de importância de Deus nessa relação? Porque se eu tirar Deus e mantiver a minha proposta e promessa, o meu público estará feliz da mesma forma, com Deus ou sem Deus. Porque o que eu estou dizendo a ele, sucesso profissional, sucesso conjugal, restauração da sua vida afetiva, da sua empresa, sucesso na sua atividade, seja, né, como músico, cantor, a realização dos seus sonhos. Tudo isto são estímulos que independem da figura do divino. E este é o grande perigo. Deus se torna, então, um acessório. Deus é só uma cerejinha de um bolo que é doce e agradável, com cereja ou sem cereja. Esse é um lado, né, pastor? Outro lado que você está falando e me está vindo aqui na minha cabeça o tempo todo, o quão Deus é maravilhoso, né? O quão ele é grandioso. Porque a alegria que ele oferece, sim, né, que é a alegria que o Senhor vai aprofundar mais para trazer mais entendimento para os irmãos que estão ouvindo, ela absolutamente independe de qualquer questão humana. Por do isso ter, que ele é do Deus. não ter, né? E ela é oferecida, até me emociona quando, né, quando o Senhor fala, não é para nós, sim, evangélicos, é para todos. Todos. Então você que está aí do outro lado, ouvindo, irmão, irmã, né? E eu chamo todo mundo assim porque vocês são meus irmãos e minhas irmãs. Essa alegria que o pastor está falando, ela independe de qualquer condição. Ela independe da tua raça, da tua cor, né? De onde você nasceu, qual é a sua condição financeira, ela independe. Porque ela vem direto do trono. E ela é maravilhosamente restauradora. Ela não é uma alegria que dependa de rompimentos, de términos. Vamos falar de maneira mais clara. Aqueles que vivenciam uma realidade conjugal de muita dor e sofrimento. A alegria prometida por Deus não é uma alegria de troca de cônjuge, de término de relacionamento. Quem faz isso são os homens, porque os homens precisam de novos estímulos. Então são os homens que, diante de realidades de tristeza, procuram trocar, romper, desfazer relacionamentos. Por quê? Porque é uma vida de alegria a partir de estímulos, né? Então, se o marido ou a esposa já não traz o contentamento para a vida, já não estimula a felicidade, o primeiro pensamento humano é a troca. Buscando o que no novo relacionamento? Novos estímulos, sim, que tragam a felicidade. A alegria de Deus, ela é restauradora, porque ela nasce no ambiente do caos, ela floresce na sequidão da vida, na esterilidade da terra, ela ali floresce e ela restaura, porque ela não depende do estímulo de ninguém, de nenhum fator externo. É o que brota na alma. Por isso é uma obra do Santo Espírito. É como se Deus dissesse assim, de uma maneira bem simples:
Pare de procurar a felicidade nas pessoas e nas coisas. Eu, Deus, posso te fazer feliz. Meu Deus do céu, eu tô aqui quase sem respirar. O pessoal que tá no chat, né? O Vanderlei Silva, muito boa tarde. A Creuza Silva, o Pedro Felipe Ribeiro. Eu não sei se é Jô ou se é João Teodoro. Jô? Ai, Jô! Seja muito bem-vinda. O Agostinho Alves, todo mundo que tá aí, gente. Não sei se vocês conseguiram captar isso agora que o pastor falou. Isso é tão forte. Porque assim, tudo na vida tem um equilíbrio. Até a água que nós estamos bebendo aqui, se alguém me forçar a beber uma água em uma quantidade muito grande, isso pode me levar talvez até à morte, né? Ou desmaiar, enfim. Então tudo tem o equilíbrio, né? E os estímulos, eles têm a sua parte boa, mas é muito delicado, como o pastor está colocando. Por que é delicado? Porque existe uma busca de uma felicidade que você não vai encontrar em lugar nenhum. E que o mercado se utiliza disso, o marketing se utiliza disso, enfim, tudo se utiliza disso, mas que você não vai encontrar, porque esse oco existencial nada vai ocupar, porque é a busca da essência. Sim. Né? É a busca existencial que a gente só encontra na essência. Sim, exatamente. Que é essa alegria que você está falando, né, pastor? E é interessante porque você vê Paulo dizendo, olha, eu sei o que é ter necessidade e eu sei o que é ter fartura. Mas eu aprendi em tudo isto viver de maneira feliz. E se eu continuar lendo esse texto, ele prossegue dizendo assim: seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. E veja então o quanto o versículo 13 tem uma conotação diferente, porque muitas vezes, quando ouvimos alguém dizer, de maneira isolada, posso todas as coisas naquele que me fortalece, traz a ideia de uma grandeza, traz a ideia do impossível, de que não haverá limites para você, de que você pode sonhar e concretizar, porque Deus é quem te fortalece. Aprendeu a sorrir, a chorar, a ter fartura e padecer necessidade. E nestes altos e baixos da vida, qual foi o ponto seguro, o porto seguro? Deus. Deus foi o alento. Deus foi a esperança. A fortaleza. Foi a fortaleza. A fortaleza que se manifestou na loucura da vida. Sim. Na loucura de ter e não ter, de possuir e não possuir. Na alegria de um dia ter tudo, no outro dia não ter nada. Como se vive essa loucura da vida? Se vive em um ponto de equilíbrio, de serenidade. E este ponto é Deus. Então Paulo dizia assim, posso todas as coisas no sentido, eu suporto tudo. Eu suporto ter, não ter, eu suporto as angústias, as aflições e também os risos e alegrias. E eu suporto tudo isto porque Deus me fortalece, Deus me dará graça. O que então você que nos ouve precisa não é de um casamento novo. Não é de um marido novo, não é de uma casa nova. Às vezes morando com a sogra, às vezes morando nos fundos da casa de um parente. Não é uma casa nova que você precisa. Não é o carro novo, não é o emprego novo. Um país novo, né? País novo, né? Vou embora do Brasil. Não é um país. O que você precisa é da graça do Espírito Santo, que de maneira restauradora fará de você uma fonte de vida para trazer esperança no meio de infelicidade no qual você está. Às vezes a gente pergunta, né? Muitas pessoas perguntam, Deus, por que o Senhor me colocou neste casamento, nesta família, tão complicada, tão desajustada, com tantos problemas? Pela palavra, Deus te colocou ali por uma razão, para você ser uma fonte de água de Deus. Para você ser a luz que resplandece a graça do Espírito, iluminando estas pessoas desajustadas, iluminando estes relacionamentos feridos, para que justamente você
fosse a graça do Espírito entre eles. Então todos nós que vivenciamos realidades de dor e sofrimento e que em determinado perguntamos, por que Deus eu estou aqui? Deus então te diz, você está aqui para trazer a graça do Espírito nesta terra sedenta, aflita e angustiada. É por isso que você está neste casamento e nesta família. E permita-me fazer uma ilustração rápida, sem pregar o contexto da passagem, mas por que Jesus pediu água a uma mulher samaritana cujo problema era afetivo? Ela tinha tido 5 maridos, o marido que ela tinha não era marido dela, e o que isso tem a ver com água e o poço de Sicar? Aparentemente, nada a ver uma coisa com a outra. Jesus pede água para ela, o problema dela não é sede, o problema dela é afetivo. Mas Jesus progride o diálogo em João 4 com ela, dizendo, olha, o dia que você tomar da água que eu lhe der, você jamais tornará a ter sede, porque se fará em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Outras palavras, Jesus estava dizendo, aquilo que você está procurando nos homens e nas pessoas, nos relacionamentos, só Deus pode lhe dar. E o dia em que Deus lhe der, você não será mais a terra sedenta que procura ser completada por alguém. Você será a terra abundante de Deus que completará a vida de outras pessoas. Porque se fará em você uma fonte que jorra para a vida eterna. É por isso que Jesus diz, vai e chama. No momento em que ela diz, dá-me desta água, ele diz, então vai e chama o teu marido. E é ali que ela entende tudo, então. Ela diz, Senhor, eu não tenho marido. Jesus dissestes bem, porque já tiveste 5 e o que tens não é teu. Então ela ali entende o que Jesus estava dizendo. E o que Jesus lhe dizia, exatamente isto. Pare de procurar nos relacionamentos o que só Deus pode lhe dar. E isso que é libertador, né? Porque quando você, de fato, busca a água verdadeira, a água da fonte que realmente alimenta, você vai parar de ficar procurando esse monte de outras coisas, né? Sim. E nós temos toda uma política, né, de relacionamento, que é uma política, na verdade, pagã, mitológica, né? Rapidamente dizendo, essa ideia da cara metade, essa ideia da alma gêmea, essa ideia de quem vai me completar na vida para que eu seja feliz, isso faz parte de uma obra de Platão chamada O Banquete. E nessa obra de Platão, O Banquete, ele faz um conto, né? Ele conta, não é que ele defende algo que necessariamente tenha ocorrido, ele faz um conto ilustrativo. Ele diz que Zeus criou os homens e criou os homens virados um para o outro. Os homens tinham 2 cabeças, então, 4 braços e 4 pernas, né? Virados um de costa para o outro. Os homens eram seres poderosos, desafiaram Zeus, subiram no Olimpo, e Zeus, o deus do trovão, fez o quê? Na sua ira e juízo contra os homens pela rebeldia, ele dividiu os homens em 2. Os raios do deus Zeus os fendeu em 2. Dividiu e os misturou sobre a terra. A partir daí, os homens procurariam sempre a sua cara metade. E o até seu hoje, outro lado da laranja. Metade da laranja. Alguém que lhe complete, exatamente. Como se Deus tivesse nos feitos incompletos, né? E aí nós, né, homens do século XXI, né, que já foram à Lua, estão indo para Marte, né, querendo colonizar Marte, ainda estão afetivamente no conto do mito, né, do banquete de Platão. Pois né, buscando ainda afetivamente uma cara metade, se casando porque quer que alguém te complete. E Jesus vem então há 2000 anos dizendo, olha, você não completa, você não precisa ser completado por ninguém, porque há uma única pessoa que pode te completar é Deus. E Deus sim te propõe a uma vida de casado, a uma vida familiar, não é para que você busque neles, mas é para que você se doe a eles. Relacionamentos familiares, afetivos, é um relacionamento onde a gente entra não para receber, a gente entra para doar. E doar de quem e da onde? Da graça do Espírito que opera em nossa vida, numa vida de contentamento. Então, quando nós estamos em relações afetivas, esperando receber, nós ainda não amadurecemos.
Não aprendemos ainda a vida de contentamento. Não aprendemos ainda uma vida pautada na graça de Deus. Mas quando estamos nos relacionamentos, cientes de que não estamos lá para receber, mas estamos lá para nos doar, aí então entendemos a palavra de Deus. E se nós pensarmos, porque eu atendo muitos casais em aconselhamento, se nós pensarmos nos problemas familiares, é sempre a cobrança por aquilo que você dá e não recebe. 90% dos problemas são esses. De diversas formas e naturezas, mas a plataforma é a mesma. De um lado, A reclama que se doa e que não o quê? Recebe. Do outro lado, o B fala que é ele que se doa e que não recebe. O grande problema é que colegas pastores vão ministrar a casais e continuam nessa plataforma de reciprocidade. Agora ensinando o que o homem tem que pensar da mulher, o que a mulher tem que pensar do homem, o que precisam se entender. A questão não é uma reciprocidade. Deus não se relaciona por reciprocidade. Deus se relaciona por graciosidade. De um lado, alguém que sempre se doa para o outro que recebe. É isto que ele nos ensinou. Amar ao próximo como a si mesmo. Oferecer a outra face. Aquele que te obrigar a andar uma, ande 2 milhas. Aquele que quiser tomar a sua capa, dê a túnica. Isso é amor gracioso. Jesus não trabalha a reciprocidade, não trabalha a meritocracia. E enquanto formos entidades familiares, mesmo com ensinamentos dentro das nossas igrejas, mas em plataforma de reciprocidade, plataforma de meritocracia, estaremos sempre vivendo uma vida incompleta. O casamento foi criado por Deus e só funciona nas leis dele. Casamento não funciona se não houver amor gracioso. Ele não se sustenta se não houver amor gracioso. Enquanto uma das duas partes não parar de pensar que tem que receber algo em troca e entender que Deus o colocou ali para doar-se para o outro, para não viver uma vida egoísta para si mesmo. Para dar um sentido virtuoso à vida. E qual é o sentido virtuoso à vida? Ter se doado afetivamente a um outro ser humano. Esta é uma grande grandeza da nossa existência. A grandeza da nossa existência não é quantos carros você tem na garagem, onde você mora, qual é o CEP da sua rua. Não, não é isto. A grandeza é você ter a virtude e a graça de passar por esta vida se doando ao menos a um outro ser humano. Ao menos fazendo um outro ser humano feliz. Ao menos produzindo contentamento na vida de um outro ser humano. Se você passar por esta existência, ao menos se doando e sendo gracioso com um ser humano, eu posso então lhe dizer que em ao menos algum aspecto da sua vida foi semelhante à vida de Jesus. Combateu o bom combate, né? Sim. É muito interessante mesmo, né? Quando se fala, a gente tá... Você vê que tudo é Deus que planeja, né? Nós estamos aí no mês que fala sobre o suicídio, né? Inclusive eu já trouxe temática, vou trazer no próximo sábado. E aí um dos grandes motivos é esse, né? Uma busca por algo que não tá fora, tá dentro da própria pessoa, né? E aí quando o senhor traz também a questão dos relacionamentos, né? Essa busca de que eu sou incompleto e que o outro tem que me completar, gente, isso é muito cruel, né? Sim. Comigo e com o outro também, Sim. Porque ninguém tem essa função, né? Deus é Deus, ninguém tem essa função de me completar, porque ele já me mandou, né? Ele não nos fez metades, Sim, né? sim. Então, nossa, surreal. Gente, olha, muito legal, tem bastante gente aqui no chat. A Isa Rodrigues, o Agostinho Alves, a Ana Ferreira, a Elaine Queiroz Anteiro, muito legal, falando aqui que o pastor Adriano sempre nos edifica com muita clareza através da Escritura Sagrada. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. E, gente, se vocês quiserem mandar pergunta aqui pro pastor, pode mandar, viu? Pode mandar que tá. Hoje eu tô conseguindo a primeira vez, depois que... Meu programa é desde maio, dia 8 de maio. A primeira vez que eu consigo ficar com o chat ligado. Vocês percebem como tudo é uma evolução, né? Tudo é uma evolução. Pastor, e como que as pessoas que estão nos ouvindo, como é que elas encontram
qual é o caminho, né, para se encontrar o contentamento que vem de Deus mesmo, que vem da nossa essência, né, do nosso Pai. E veja como isso é maravilhoso. Deus quis que o apóstolo Paulo, em Gálatas, dissesse que isso é um fruto de quem? Do Espírito Santo. É uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Então, este presente... Acessível para todos, exato, né, pastor? ele não é meritocrático. Perfeito. Ele não depende de Tá correspondência. entendendo? Você que tá aí do outro lado. Você que tem vivido uma vida tão difícil, com tantos erros, né? Com tantas derrotas, com tantas perdas, o que Deus nos diz é: o fruto do Espírito não é segundo as suas virtudes, não é segundo os seus dons, a sua capacidade, as suas obras. Ele é um presente de Deus. E é um presente de Deus dado de maneira gratuita. Por isso que é gracioso, vem de graça, né? Dada de maneira gratuita por meio da fé. Então, qual é o caminho? O caminho é começarmos a orar e dizer: Deus, dá-me esta graça do Espírito Santo. Veja, não é difícil, não é difícil. Não é difícil que você acorde todos os dias de manhã e se você tiver o privilégio de morar numa área um pouco mais rural ou numa área de mata, não é difícil você acordar de manhã, ouvir os pássaros cantando e pensar: estar vivo é uma graça de Deus. Independente do que está acontecendo na minha vida, é uma graça de Deus. É uma graça poder ver o sol ou o templo nublado, poder ouvir os pássaros, é uma graça. Se é uma graça, por que não viver este dia para a glória de Deus? E não é pensando no amanhã, na sexta-feira, no final de semana, não. Pense somente hoje. No hoje, acordou, no agora. Respirou, ouviu os pássaros cantar, pense. Isso é uma graça de Deus. É graça, nenhum dinheiro eu paga. estou aqui, estou saudável, é uma graça de Deus. O que eu vou fazer então? Eu vou, neste dia, deixar de querer que as pessoas me deem. Eu vou fazer deste dia um dia em que eu vou abençoar as pessoas. Abençoar o quê? Com o meu sorriso, abençoar com o meu abraço, abençoar com a minha compreensão. Quantas pessoas precisam apenas serem ouvidas? Apenas serem ouvidas. São pessoas que não estão esperando necessariamente que nós resolvamos o problema, mas é o alívio natural de um coração aflito que, quando sente que foi ouvido, aquilo já lhe produz uma sensação de prazer. E às vezes não temos paciência de ouvir o irmão, o pai, a mãe, porque pensamos: lá vem ele, lá vem ela com essa ladainha, com essa reclamação, dizendo de novo, falando do marido, mas por que não larga, por que não termina, por que não vai embora, entende? Nós não queremos nos doar às pessoas, não queremos sentar com elas, não queremos sentar para tomar café, sentar para almoçar, sentar para ouvir, talvez apenas, um coração que esteja aflito, e pensar que a grande virtude da vida e que um dia produtivo para Deus é o dia em que eu me permiti doar-me a outro. Então o dia produtivo não é o dia que você acordou de manhã, foi fazer crossfit, depois você veio, foi fazer sua aula de inglês online, foi trabalhar, voltou a... Isso não é um dia produtivo. Isso não é um dia produtivo. Isso é um dia até de certo egoísmo, porque você vive só para você. Você é sempre a pessoa em primeiro lugar no seu dia. Então, não diga que isso é um dia produtivo. Um dia produtivo é o dia que você acorda e às vezes você perde muito tempo tomando café com a mãe, conversando com o avô. Investe o tempo, né? Isso. Porque depois não adianta ir chorar no caixão, né? Veja que coisa, né? Nobre, virtuosa, sendo uma fonte de felicidade sobre a vida dele. E aí você termina o seu dia e vê que na simplicidade, quanto que custa ouvir? Você paga quanto? Não paga nada. Quanto você paga para tomar café com a mãe, com o pai, com o vizinho, com a vizinha que está com tantos... Quanto que custa isso?
Nada. Quanto que custa sentar na calçada e ter tempo para estar ao lado de uma pessoa idosa que você sabe que foi abandonado pela família? Mora na rua da sua casa. Você sabe que os filhos não vêm vê-lo, que ninguém vem vê-lo, que ele está sempre sozinho. Quanto que você paga para dar um bom dia para o seu Manuel, para a Dona Maria, e perguntar como é que ela está, e conversar qualquer coisa? Perguntar do tempo, se está frio, se está calor. Quanto custa isto? Mas para uma pessoa que vive sozinho, sem atenção de ninguém, tenha certeza, isso é muito importante. Pode ter certeza que tá aí do seu lado. Não precisa ficar pensando em grandes campanhas para outros países. Né? Tá no Vou teu lado, fazer tá na tua missões rua, tá lá na no tua igreja. Afeganistão, né? Não precisa, tá do teu O lado. Afeganistão tá na rua da sua casa. Tá do teu lado, né? no teu prédio, no teu Pessoas bairro. que ninguém quer conversar, né? Sim. Passa a dar oi longe porque sabe que se parar a pessoa pega você e quer. Mas veja que isso é uma alma angustiada. Essas pessoas que parecem que querem nos sugar e que emendam um assunto no outro. Esse desespero é o desespero da alma, que quer ser ouvida, que quer ser vista. E quanto custa, quantas vezes o aconselhamento pastoral, principalmente quando pessoas chegam num estado afetivo crítico, o aconselhamento todo não é eu falar, é só ouvir. Ela fica às vezes 1 hora, 1 hora e meia Só falando. E o meu papel ali é só ouvir, 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 ouvir e fazer uma oração. E ela sai do aconselhamento como se um milagre tivesse acontecido na vida dela. Simplesmente foi ouvida. Isso. Não é à toa que a psicanálise chama o tratamento terapêutico de escuta. 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 Porque basicamente Escutar é isso, né? cura a alma do outro.